questão importante para a gente avaliar, né? Que é a seguinte: o presidente Lula tem um governo a fazer, né? Ele tem um governo a fazer, tem sido um governo truncado, né? Ele tem encontrado um outro mundo na comparação com aquele em que ele foi presidente da República, né? Ele tem encontrado um Congresso Nacional muito mais altivo, muito mais dono do orçamento e muito mais poderoso. Tanto é assim que hoje é questionável, né? Se vale a pena para um partido que não é Lula, que não é PT, que não é centro-esquerda, ter espaço no governo, né? Porque eles têm dinheiro carimbado no Congresso Nacional, né? Então, para eles é muito melhor ter uma bancada grande do que eventualmente ter ministro, porque se tem o ministro, em tese, uma parte deste partido vai ser meio que obrigada a estar ao lado do governo, independentemente do que aconteça. Enquanto no Congresso eles têm dinheiro também, têm poder e têm a posição mais tranquila, né? De serem, se entenderem em determinado momento governo, em determinado momento oposição. Nesse fim de semana, sábado, dia 1º de fevereiro, aconteceram as eleições no Congresso Nacional. E deu no que deu, né? O Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado. Olha ele aí. Davi Alcolumbre, olhando para o Rodrigo Pacheco. Aliás, aí tem... Esse é um bom exemplo de como o Congresso Nacional funciona de uns tempos para cá, né? Não tem mais disputa. A última disputa que houve, não sei só se a memória estiver me traindo aqui, disputa que eu digo renhida mesmo, que vai para votação, você não sabe quem vai ganhar, foi a primeira eleição do Davi Alcolumbre contra o Renan Calheiros, que também passou muito tempo se alternando no poder com o Zé Sarney, né? Presidente do Congresso, ou era o Renan Calheiros ou era o Zé Sarney. O Zé Sarney se aposentou, o Renan Calheiros ficou e perdeu a eleição para o Davi Alcolumbre, que chega ao Senado no mesmo momento em que o Bolsonaro tinha sido eleito presidente da República. Eu me lembro de muita gente dizendo o seguinte: olha, chegou aí um senador diferente, hein? Novo, vem lá do Amapá, tinha aquela história da nova política, lembra? Então era o Dória em São Paulo, o Bolsonaro, presidente da República, e o Alcolumbre acabando com a dinastia do Renan Calheiros no Senado. Então era a nova política chegando aí para romper com tudo isso que está aí. No final das contas, não tem nada mais padrão do que a política que faz o Davi Alcolumbre, né? Houve simplesmente uma troca de guarda. O método é o mesmo. Agora, a guarda do poder no Senado é do Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, elegeu o Rodrigo Pacheco, aliadíssimo dele, e voltou, sabendo que ia voltar. Ou seja, tudo isso que está acontecendo está combinado há anos entre os senadores. E mostra como Davi Alcolumbre exerce o poder no Senado, a influência que ele tem. E tende a ser um cara mais difícil para o governo do que o Rodrigo Pacheco, porque ele é um perfil que trabalha mais no bastidor, ele é um perfil de alguém que cobra mais caro as suas exigências para fazer valer aquilo que um governo fraco no Senado não consegue fazer valer. Ele pode até oferecer ajuda ao governo em determinado momento, mas vai custar caro. E se em algum momento ele entender que ele tem de oferecer uma ponte para a oposição, ele não se fará de rogado. Vai abrir espaço para acontecer o que ele entende tende a acontecer. O Rodrigo Pacheco, nesse ponto de vista, foi um anteparo importante ao comportamento mais rebelde da Câmara dos Deputados, né? Muita coisa passava pela Câmara, mas parava no Senado. O Rodrigo Pacheco funcionou como um dique ali durante muito tempo, né? Agora não vai ser assim. A esperança do governo é que o dique seja o Hugo Mota, tido como um cara de trato mais fácil do que o Arthur Lira. Alguém supostamente mais sujeito a diálogo, a conversa, a negociação, a compreensão do que o governo considera adequado, do que o governo não considera adequado, embora também tenha ficado muito claro no discurso de posse dele que ele se elegeu presidente da Câmara e, ao mesmo tempo, presidente não da Câmara dos Deputados, da instituição, mas dos interesses dos deputados, dos interesses intestinos, internos dos deputados, né? Isso, né, se sobrepõe a qualquer outra coisa. A gente tem, hoje, o Hugo Mota e o presidente do Senado se reuniram com o presidente Lula. Olha a foto deles, né?
E daí saem só aquelas declarações, né, padrão, vamos trabalhar juntos, e o bem do Brasil, e isso e aquilo, né? A gente tem um vídeo que mostra um trechinho desse encontro aí. E eu estou aqui junto com o Davi Alcolumbre, eleito presidente do Senado com 73 votos. Estou aqui com o companheiro Hugo Mota, eleito presidente da Câmara com 444 votos. Eu estou muito feliz, porque primeiro sou amigo dos dois, tenho conhecimento do compromisso democrático que os dois têm, e eu quero na frente de vocês dizer para eles que eles não terão problema na relação política com o Poder Executivo. Eu jamais mandarei para o Senado ou para a Câmara um projeto que seja de interesse pessoal do presidente Lula ou de um partido político. Todos os projetos que nós enviaremos para o Congresso, Senado e Câmara, serão projetos de interesses vitais para o povo brasileiro. E estou convencido que daqui a 2 anos, quando a gente estiver fazendo o julgamento do meu mandato e do mandato dos dois, na Câmara e no Senado, a gente vai poder, com muito orgulho, notar que vocês da imprensa constataram que a democracia foi restabelecida na sua plenitude no nosso querido país. Pois é, olha, quem não está preocupado com o problema são os dois, o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre. Né? Então, dá até para entender, é parte do jogo, mas não é o presidente quem tem de dizer que não haverá problema. Né? Ele não pode garantir isso, porque ele hoje é mais fraco do que os presidentes do Senado e da Câmara. Né? Ele, na realidade, procura essa garantia dos dois, garantia que ele não terá, porque a tendência é de um Senado e de uma Câmara cada vez mais fortes, cada vez mais, embora a questão das emendas esteja em debate no Supremo Tribunal Federal, mas a tendência é de um Congresso cada vez mais forte e um presidente com dificuldades, né? Se a economia não der respostas mais adequadas e, consequentemente, a popularidade também, porque o que faz um presidente forte, de fato, é a economia, né? É a sensação das pessoas de que a vida está melhor, de que a vida está mais farta, de que a vida está mais fácil, está mais barata, né? Isso gera aquela sensação de bem-estar que resulta em aprovação para o presidente da República. E o contrário também é verdade. Né? Se a vida está mais cara, aquele azedume, né? Mau humor, que Lula, o quê? Ele prometeu picanha, prometeu cerveja, e eu não consigo comprar colchão duro, não consigo comprar um aguardente de péssima qualidade. Né? Então, o humor depende muito disso. Né? E um presidente com a economia ruim e com a população azeda é um presidente mais fraco. E aí, quando ele vai negociar, tudo fica mais caro para ele também. Assim como para a gente fica no supermercado, para o presidente no Congresso também. Então, aguardemos para conhecer os próximos passos. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial, Flow News.